Rejeitada pelos próprios amigos da infância, ninguém esperava que ela voltasse na festa deles, mas entra de mãos dadas com um marido milionário, e um deles desmaia ao reconhecê-la. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A infância no bairro Bom Retiro, em São Paulo, deixou marcas profundas na alma de Luísa Mendonça. Enquanto as outras crianças corriam livremente pelas ruas de paralelepípedos, formando grupos e compartilhando segredos, ela sempre observava de longe, como uma estranha tentando decifrar um código ao qual nunca tivera acesso. O grupo de amigos, que dominava as brincadeiras da rua, era liderado por Carolina Duarte, filha do dono da fábrica têxtil que empregava metade do bairro, incluindo os pais de Luísa. Ela não pode brincar com a gente, olha só aquelas roupas. E Luísa ainda se lembrava das palavras de Carolina aos 9 anos de idade, ecoando no pátio da Escola Municipal Presidente Vargas, enquanto os outros riam. Bianca, Daniela, Renato e Felipe, os fiéis seguidores de Carolina, formavam um quinteto inseparável que parecia ter como passatempo favorito encontrar novas formas de excluir Luísa. Aos 12 anos, quando todos foram convidados para a festa de aniversário de Renato no Parque Ibirapuera, Luísa recebeu um convite apenas porque a mãe de Renato insistiu que toda a turma fosse incluída. Durante a festa, enquanto as outras crianças se divertiam, no pedalinho do lago, Carolina orquestrou um plano para deixar Luísa sozinha na ilha central. A humilhação de ter que ser resgatada pelo pai de Renato ficou gravada em sua memória como uma tatuagem invisível que ardia toda vez que pensava em pertencimento. Um dia, eles vão ver quem eu realmente sou, prometia para si mesma toda noite, antes de dormir, enquanto lágrimas silenciosas molhavam seu travesseiro na pequena casa dos fundos que seus pais alugavam perto da fábrica. O ensino médio no Colégio Estadual Caetano de Campos não trouxe alívio. O quinteto continuava unido, agora mais sofisticado em suas técnicas de exclusão. Luísa tentou se aproximar de outros grupos, mas a sombra da rejeição parecia segui-la como um estigma. Sua única válvula de escape era o clube de teatro da escola, onde podia ser qualquer pessoa, menos a rejeitada Luísa Mendonça. Você tem talento, menina. Devia considerar seguir carreira nas artes, dizia Dona Cecília, a professora de literatura, que coordenava o clube. Essas palavras eram como gotas de chuva em um solo árido, raras, preciosas e insuficientes para fazer florescer sua autoconfiança. Aos 17 anos, enquanto todos planejavam o futuro após a formatura, Luísa só conseguia pensar em uma coisa: sair de São Paulo. Deixar para trás aquele lugar onde nunca fora aceita. Carolina iria estudar moda em Paris, com o apoio financeiro do pai. Bianca e Daniela entrariam na USP em Direito e Medicina, respectivamente. Renato herdaria os negócios da família no ramo imobiliário, e Felipe já tinha garantido uma vaga na empresa multinacional do tio. E você, Luísa, qual é o seu plano? Perguntou o orientador educacional em uma das últimas semanas de aula. Quero ir para o Rio de Janeiro. Recomeçar, respondeu, sabendo que seus pais mal tinham condições de pagar o aluguel, quanto mais financiar um novo começo em outra cidade. Mas o destino tem suas próprias regras. Na noite da formatura, a qual Luísa só compareceu por insistência dos pais, um homem mais velho apareceu para buscar Carolina. Era Augusto Vilela, primo de seu pai e dono de uma agência de modelos. Você, apontou para Luísa enquanto ela tentava passar despercebida pelo buffet. Tem um rosto interessante. Já pensou em modelar? A risada de Carolina ecoou pelo salão. Ela, modelo? Por favor, primo Augusto, não brinque. O rosto de Luísa queimou de vergonha, mas algo nos olhos de Augusto parecia sincero. Ele lhe entregou um cartão. Pense no assunto. Vou estar recrutando no Rio mês que vem. Aquele cartão se tornou uma bússola. Luísa trabalhou dobrado na loja de roupas onde era atendente nos fins de semana, economizou cada centavo e, um mês depois, embarcou em um ônibus para o Rio de Janeiro, com apenas uma mochila, o cartão de Augusto e a promessa que fizera a si mesma anos atrás.
O rio a recebeu com seu calor característico. Hospedada em uma pensão simples em Copacabana, Luísa reuniu coragem para ligar para o número no cartão. Para sua surpresa, Augusto não só se lembrou dela, como marcou um teste para o dia seguinte. Você não tem experiência, mas tem algo raro, disse ele após analisá-la por todos os ângulos no estúdio improvisado. Autenticidade. Não vou. Mentir, o caminho é difícil, mas se estiver disposta a trabalhar duro, posso te dar uma chance. Aquela chance se transformou em pequenos trabalhos, catálogos de lojas locais, figurante em comerciais, até que 6 meses depois, Luísa conseguiu seu primeiro contrato, significativo, com uma marca de cosméticos focada em beleza natural. Seu rosto, que Carolina e os outros consideravam comum demais, agora estampava outdoors na Avenida Atlântica. Aos 22 anos, após construir uma carreira modesta, mas estável como modelo, Luísa decidiu investir em sua verdadeira paixão. Com as economias acumuladas, matriculou-se no curso de Design de Moda na ESPM. Foi durante uma aula de História da Moda Brasileira que conheceu Gabriel Santos, um jovem professor, assistente recém-chegado de uma temporada de estudos em Milão. A moda brasileira precisa encontrar sua própria voz, livre das amarras europeias, mas consciente de sua herança, dizia ele com um brilho nos olhos que capturou a atenção de Luísa imediatamente. Gabriel tinha 30 anos, um sorriso fácil e uma visão de negócios que complementava perfeitamente o olhar criativo de Luísa. Após meses de encontros acadêmicos em cafés para discutir projetos, o relacionamento evoluiu naturalmente para algo mais. Você enxerga beleza onde os outros veem o comum, disse Gabriel numa noite, enquanto caminhavam pela orla de Ipanema. É um dom raro. O que Luísa não sabia era que Gabriel, além de professor, era herdeiro de uma das maiores redes de lojas de departamento do Brasil. Sua paixão pela moda era genuína, mas sua fortuna, mantida discretamente, permitiria realizar sonhos que Luísa nem ousava ter. Quando finalmente revelou sua situação financeira, após um ano de relacionamento, Luísa sentiu uma mistura de surpresa e desconforto. Por que esconder algo assim? Porque queria ter certeza de que você estava comigo. Pelo que sou, não pelo que tenho, respondeu ele. Vi muitas pessoas se aproximarem por interesse. Você me amou quando pensava que eu era apenas um professor com ideias ambiciosas. O casamento aconteceu 2 anos depois, numa cerimônia íntima em Paraty. Luísa, que sempre sonhara em criar sua própria marca, agora tinha não apenas o apoio emocional de Gabriel, mas também os recursos para transformar seu sonho em realidade. Menina Luz nasceu como uma marca de roupas que celebrava a autenticidade e a diversidade brasileira, valores que refletiam a própria jornada de Luísa. Em 3 anos, o que começou como um ateliê pequeno em Botafogo transformou-se em uma marca respeitada nacionalmente, com peças que misturavam técnicas artesanais de diferentes regiões do Brasil com design contemporâneo. Aos 28 anos, Luísa Mendonça Santos era uma mulher diferente daquela garota insegura do Bom Retiro. Seu nome aparecia em revistas de moda, não apenas como modelo, mas como uma empreendedora visionária que estava redefinindo a identidade da moda brasileira. Foi então que o e-mail chegou. Um convite para o aniversário de 30 anos de Renato em São Paulo. Um evento exclusivo que reuniria os velhos amigos no rooftop do hotel mais luxuoso da cidade. Vai ser divertido rever a turma depois de tanto tempo, dizia a mensagem, como se aquela turma tivesse sido qualquer coisa além de uma fonte de dor para Luísa. Seu impulso inicial foi ignorar o convite. Para que reviver o passado? Mas algo dentro dela, talvez aquela mesma promessa feita tantos anos atrás, a impedia de simplesmente deletar o e-mail. Você recebeu um convite de quem? Gabriel perguntou enquanto servia uma taça de vinho para Luísa na varanda do apartamento, com vista para o Pão de Açúcar. O céu do Rio de Janeiro pintava-se de laranja com o pôr do sol, criando um contraste perfeito com o azul do mar. Renato Campos.
Um dos antigos amigos de São Paulo, respondeu Luísa, sentindo um nó na garganta ao usar a palavra amigos. Ela girou a taça entre os dedos, observando o movimento do líquido Bordeaux, como se pudesse encontrar ali alguma resposta. Gabriel conhecia fragmentos da infância de Luísa, histórias compartilhadas em momentos de vulnerabilidade durante seus 5 anos juntos. Sabia o suficiente para entender o peso daquele convite. E você está considerando ir? Não sei, parece tão desnecessário. Construir uma vida aqui, longe de tudo aquilo. Mas enquanto dizia isso, Luísa sabia que uma parte dela queria voltar. Não por nostalgia, mas por um desejo quase primitivo de mostrar quem ela havia se tornado. Era um sentimento que a incomodava por parecer pequeno demais para alguém que supostamente havia superado o passado. Sabe o que eu acho? Gabriel tomou um gole de vinho antes de continuar. Acho que você nunca realmente fechou esse capítulo da sua vida. Talvez seja a hora de fazê-lo. Luísa levantou-se e apoiou os braços no parapeito da varanda, deixando a brisa noturna brincar com seus cabelos. Abaixo, as luzes da cidade começavam a pontilhar a paisagem, refletindo nas águas da baía. E se nada mudou? E se eles continuarem sendo as mesmas pessoas? Gabriel se aproximou por trás, envolvendo-a em um abraço protetor. E daí? Você não é mais a mesma. E além disso, ele sorriu beijando seu ombro. Estarei ao seu lado. Naquela noite, após Gabriel adormecer, Luísa pegou seu laptop e digitou os nomes de seus antigos colegas nas redes sociais. Carolina Duarte agora assinava Carolina Duarte Bonacelli, após casar-se com um empresário italiano. Seu perfil exibia uma vida de luxo ostensivo entre São Paulo e Milão. Mas as notícias de negócios indicavam que a fábrica têxtil de seu pai havia declarado falência há 3 anos, em meio a escândalos de sonegação fiscal. Bianca Torres havia se formado em Direito como planejado, mas sua carreira parecia ter estagnado em um escritório corporativo de médio porte. Daniela Ribeiro tornara-se médica, mas não na especialidade prestigiosa que almejava, e trabalhava em um hospital público na periferia de São Paulo. Felipe Almeida, sempre o mais quieto do grupo, havia surpreendido a todos seguindo carreira artística. Era agora um fotógrafo reconhecido, com exposições em várias capitais, documentando principalmente comunidades indígenas e questões ambientais na Amazônia. E Renato, o anfitrião do evento, estava assumindo a incorporadora da família, que, segundo as notícias recentes, passava por uma fase de expansão agressiva, comprando terrenos em áreas emergentes de São Paulo e outras capitais. Quanto mais Luísa investigava, mais percebia que aquele grupo aparentemente perfeito havia seguido caminhos que desafiavam as expectativas da adolescência. As imagens perfeitas nas redes sociais não conseguiam esconder completamente as frustrações e lutas de cada um. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café da manhã na espaçosa cozinha de estilo industrial que haviam reformado juntos, Luísa anunciou sua decisão. Vamos a São Paulo no próximo fim de semana. Preciso resolver algumas pendências com fornecedores para a nova coleção. E podemos aproveitar para ir ao aniversário de Renato. Gabriel sorriu, sabendo que aquela decisão havia custado muito mais do que Luísa deixava transparecer. Perfeito. Posso aproveitar para visitar algumas lojas da rede e fechar aquela parceria com o ateliê de Campos do Jordão. Nos dias que se seguiram, Luísa mergulhou no trabalho como forma de distração. A coleção Raízes que estava desenvolvendo para o próximo verão celebrava a diversidade cultural brasileira, com peças inspiradas nas rendeiras do Ceará, no artesanato do Vale do Jequitinhonha e nos bordados de Minas Gerais. Entre reuniões com artesãos e provas de roupas, ela se pegava pensando no que vestiria para o evento, um pensamento tão trivial e, ao mesmo tempo, carregado de significado. Cada opção parecia enviar uma mensagem diferente, e Luísa queria ter certeza de que a sua seria clara. Não era mais aquela menina insegura e invisível. O vestido verde, sugeriu Maria Flor, sua assistente e amiga, quando Luísa compartilhou. Seu dilema. Aquele do último desfile com o bordado de bromélias,
É sofisticado sem ser óbvio, exatamente como você. O vestido em questão era uma das peças-chave da coleção anterior, Mata Atlântica. Um longo de seda verde esmeralda, com bordados meticulosos, que reproduziam a flora brasileira. Luísa havia supervisionado pessoalmente cada detalhe daquela peça, trabalhando com artesãs de uma comunidade quilombola no interior da Bahia. Perfeito, concordou, sentindo que a escolha representava não apenas seu sucesso profissional, mas também suas raízes e valores. Na sexta-feira, o jato particular da família Santos pousou no aeroporto de Congonhas, um luxo que Gabriel raramente utilizava, preferindo viagens comerciais por consciência ambiental, mas que desta vez pareceu apropriado, não por ostentação, mas pela praticidade que oferecia no cronograma apertado que haviam planejado. Hospedaram-se na cobertura que Gabriel mantinha nos jardins, um apartamento amplo e elegante que refletia o gosto refinado do casal. Arte contemporânea brasileira nas paredes, móveis de design assinados por talentos nacionais e uma vista panorâmica da cidade, que um dia foi cenário de tanta dor para Luísa. No sábado pela manhã, enquanto Gabriel participava de reuniões com executivos de sua rede de lojas, Luísa visitou fornecedores no Bom Retiro, o mesmo bairro onde crescera. As ruas familiares provocavam uma estranha mistura de nostalgia e desconforto. Sem resistir, ao impulso, caminhou até a antiga escola. O prédio havia sido reformado, mas o pátio onde Carolina e os outros a excluíram tantas vezes permanecia praticamente o mesmo. Por um momento, Luísa pôde ver claramente a garota de 12 anos, sozinha, em um canto observando os outros brincarem. "Senhora, posso ajudar?" perguntou um segurança, notando sua presença prolongada em frente aos portões da escola. "Não, obrigada, só recordando. Estudei aqui há muito tempo." Seguindo seu caminho, Luísa passou pela antiga fábrica têxtil dos Duarte, agora fechada, com placas de vende-se e aluga-se nas janelas empoeiradas. Onde antes funcionavam os teares que empregavam centenas de trabalhadores, incluindo seus pais, agora só restava o silêncio. A casa onde vivera sua infância nos fundos de um sobrado já não existia mais, substituída por um pequeno edifício comercial. Luísa sentiu uma pontada de tristeza, não pela estrutura em si, mas pelas memórias que agora só existiam em sua mente. De volta ao apartamento, encontrou Gabriel saindo do banho após retornar de seus compromissos. Ele notou imediatamente a sombra de melancolia nos olhos da esposa. Visitou o bairro antigo? Luísa assentiu, deixando-se cair no sofá luxuoso que contrastava tanto com os móveis simples de sua infância. É estranho. Tudo parece menor, mais comum. Como se aquele lugar que ocupou tanto espaço na minha cabeça fosse apenas mais um canto esquecido da cidade. Gabriel sentou-se ao seu lado, tomando suas mãos entre as dele. É assim que funciona. Os lugares que nos machucam parecem gigantes quando estamos dentro deles. Só conseguimos ver sua verdadeira dimensão quando crescemos além de suas fronteiras. Enquanto se preparavam para o evento daquela noite, Luísa sentia uma crescente ansiedade. O vestido verde caía perfeitamente em seu corpo. Os brincos de esmeralda que Gabriel lhe dera em seu aniversário complementavam o visual. E seu cabelo, normalmente preso em um coque prático, estava solto em ondas suaves que emolduravam seu rosto. "Você está deslumbrante", disse Gabriel, ajeitando a gravata de seda italiana que combinava propositalmente com o tom do vestido de Luísa. Em seu terno azul marinho impecavelmente cortado, ele emanava uma aura de sucesso tranquilo, sem necessidade de ostentação. No elevador a caminho do carro que os esperava, Luísa respirou fundo, tentando acalmar os batimentos acelerados. "É só uma festa. Algumas horas e então voltamos para nossa vida." Gabriel sorriu, apertando gentilmente sua mão. "Algumas horas que podem finalmente libertar você de décadas de fantasmas. Lembre-se de quem você é agora, Luísa. Uma mulher forte, talentosa e amada." O carro deslizou silenciosamente pelas ruas de São Paulo, levando-os em direção ao hotel onde Renato celebraria seu aniversário. À medida que se aproximavam,
Luísa visualizava os rostos de seus antigos colegas, imaginava suas reações, ensaiava mentalmente conversas. Depois de tantos anos, estava prestes a enfrentar o passado que tanto tentara deixar para trás. O Hotel Alteza ocupava um dos edifícios mais imponentes da Avenida Paulista, com sua fachada de vidro refletindo as luzes da metrópole como um espelho gigante. No 48º andar, o rooftop transformado em salão de festas oferecia uma vista panorâmica de São Paulo, que rivalizava com a do apartamento de Gabriel nos Jardins. Quando o elevador exclusivo abriu suas portas no andar da festa, Luísa sentiu como se estivesse entrando em cena no palco de um teatro. A música ambiente, uma seleção sofisticada de jazz brasileiro, flutuava pelo ar misturando-se ao burburinho de conversas e risos. Garçons circulavam com bandejas de champanhe e canapés elaborados, servindo os convidados impecavelmente vestidos que se aglomeravam em pequenos grupos. "Respire", sussurrou Gabriel em seu ouvido, colocando a mão protetoramente em sua cintura. "Você não está sozinha." Luísa assentiu discretamente e deu o primeiro passo para dentro do salão. Imediatamente, sentiu alguns olhares se voltarem em sua direção. Reconhecimento, curiosidade, surpresa. Ela podia ler todas essas emoções nas expressões ao redor, mesmo sem identificar rostos familiares de imediato. Um jovem com o uniforme do hotel aproximou-se com um tablet. "Boa noite. Posso confirmar seus nomes, por favor?" "Luísa Mendonça Santos e Gabriel Santos", respondeu Gabriel com a naturalidade de quem estava acostumado a tais formalidades. O rapaz consultou a lista de convidados. "Ah, sim. Sr. Campos mencionou que estariam presentes. Por favor, sigam-me." Ele pediu para ser avisado assim que chegassem. Enquanto seguiam o funcionário através do salão elegante, Luísa sentiu um toque em seu ombro. Ao virar-se, encontrou um rosto que, apesar das mudanças trazidas pelo tempo, era inconfundível. "Luísa? Meu Deus, é você mesmo!" Felipe Almeida, agora com cabelos mais longos e uma barba bem aparada que não possuía na adolescência, abriu um sorriso genuíno. Quanto tempo! Diferente dos outros do antigo grupo, Felipe sempre fora o menos cruel, mais um seguidor silencioso do que um agressor ativo. Às vezes, Luísa até captava em seus olhos um pedido mudo de desculpas quando os outros a humilhavam. "Felipe, que surpresa boa", respondeu ela, percebendo que realmente sentia isso. "Você está diferente." Ele riu, passando a mão pelos cabelos. "Espero que seja um diferente bom. Vi algumas matérias sobre você nas revistas de moda. Menina Luz, certo? Um trabalho incrível." Gabriel estendeu a mão. "Gabriel Santos, marido da Luísa." Felipe apertou sua mão com entusiasmo. "O fotógrafo Felipe Almeida. Já ouvi falar muito sobre você, senhor. Santos, seu trabalho com sustentabilidade na cadeia de suprimentos da rede é referência." Antes que pudessem continuar a conversa, o jovem do hotel, que aguardava pacientemente, pigarreou. "Se me permitem, o Sr. Campos está aguardando." "Vamos nos encontrar mais tarde", prometeu Felipe. "Tenho muito o que conversar com vocês. Na verdade..." Ele hesitou. "Tenho algumas coisas para te dizer, Luísa. Coisas que deveria ter dito há muito tempo." Com um aceno, eles se despediram temporariamente e seguiram o funcionário até um espaço mais reservado do salão, onde Renato Campos recebia convidados especiais. Os anos haviam sido generosos com ele. Ainda mantinha o físico atlético da juventude, embora uma leve calvície começasse a se insinuar em suas têmporas. Vestia um terno claro feito sob medida, que contrastava com o bronzeado adquirido provavelmente em algum destino exclusivo. "Luísa, você veio mesmo!" exclamou Renato ao vê-la, com uma empolgação que soou estranhamente genuína. Ele se aproximou para um abraço que ela aceitou com certa relutância. "E este deve ser o famoso Gabriel Santos. Um prazer finalmente conhecê-lo." "O prazer é meu", respondeu Gabriel com cordialidade profissional. "Parabéns pela data." "Obrigado, obrigado." 30 anos, quem diria, não é? "Parece que foi ontem que estávamos todos no colégio", comentou Renato,
olhando significativamente para Luísa. Parece mesmo, concordou ela, mantendo o sorriso diplomático que aperfeiçoara ao longo dos anos em eventos sociais. O tempo passa. Rápido. Rápido demais. Renato fez um gesto amplo, englobando o salão luxuoso. Mas trouxe mudanças para todos nós, algumas mais surpreendentes que outras. Seu olhar avaliou Luísa dos pés à cabeça, não de forma desrespeitosa, mas claramente impressionado. Você sempre nos surpreendeu, Luísa, desde os tempos de escola. Havia algo na fala de Renato que soava como um pedido velado de desculpas. Ou talvez fosse apenas o desejo de Luísa de enxergar arrependimento onde não existia. Renato, os investidores japoneses chegaram, chamou um homem de meia-idade do outro lado do salão. O dever me chama. Ele sorriu, apertando o braço de Luísa gentilmente. Mas vamos conversar mais, prometo. Fiquem à vontade, aproveitem a festa. Há pessoas que vão ficar muito interessadas em revê-la, Luísa. Enquanto Renato se afastava para receber os novos convidados, Gabriel inclinou-se para Luísa. Ele parece diferente do que você descreveu. Ele parece, concordou ela pensativa, mas ainda não tenho certeza se é uma mudança genuína ou apenas a máscara social que todos aprendemos a usar. Um garçom passou oferecendo taças de champanhe e Gabriel pegou duas, entregando uma para Luísa. Vamos circular um pouco? Conhecer o restante dos antigos colegas que tanto povoaram suas histórias? Luísa tomou um gole da bebida, sentindo as bolhas dançarem em sua língua. A ansiedade inicial começava a dar lugar a uma curiosidade crescente. Vamos, decidiu. À medida que caminhavam pelo salão, Luísa sentia o peso dos olhares acompanhando-a. Alguns convidados a reconheciam, como a designer da Menina Luz. Outros pareciam tentar associar seu rosto a memórias antigas. Gabriel, como sempre, adaptava-se perfeitamente ao ambiente, conversando com naturalidade sobre negócios, arte ou política com quem quer que cruzasse seu caminho. Foi próximo ao bar que encontraram Bianca Torres e seu marido, um advogado alguns anos mais velho que ela, com uma expressão permanentemente séria. Luísa Mendonça. Que surpresa te ver aqui, exclamou Bianca, cujo rosto ainda mantinha a beleza clássica da juventude, embora linhas de expressão ao redor dos olhos denunciassem o estresse de uma carreira exigente. Ah, quem é esse? Gabriel Santos, meu marido, apresentou Luísa, notando como os olhos de Bianca se arregalaram levemente ao reconhecer o nome. O Gabriel Santos, da rede de departamentos? Meu Deus, Luísa, você se casou com... Bianca parou, percebendo o que estava prestes a dizer. Com um dos empresários mais bem-sucedidos do país, completou o marido de Bianca, estendendo a mão para Gabriel com interesse renovado. Paulo Rezende, do escritório Rezende e Associados. Talvez possamos conversar sobre algumas oportunidades de negócios. Gabriel sorriu educadamente, mas seu tom foi firme. Claro. Por que não me envia uma proposta através dos canais oficiais? Esta noite estamos aqui apenas para celebrar com os antigos amigos de minha esposa. O leve destaque que deu à palavra amigos não passou despercebido, por Luísa, que reprimiu um sorriso. Paulo pareceu levemente desapontado, mas assentiu. É tão bom te ver depois de tanto tempo, continuou Bianca, bebericando seu drink nervosamente. Soube que você tem uma marca de roupas agora? Algo com Luz no nome. Menina Luz, corrigiu. Luísa. Sim, fundei a marca há 5 anos. Trabalhamos com moda sustentável e colaborações com artesãos de todo o Brasil. Fascinante, respondeu Bianca, embora seu tom sugerisse mais inveja do que admiração. Sempre soube que você tinha um jeito diferente de ver as coisas. Diferente é bom, interveio Gabriel. Foi isso que me atraiu em Luísa. Desde o primeiro momento. Sua capacidade de enxergar beleza onde outros não veem. Um silêncio desconfortável pairou entre eles, até que Bianca pigarreou. Bem, temos que circular. Paulo precisa conversar com alguns clientes potenciais. Mas foi ótimo te ver, Luísa. Realmente surpreendente. Assim que se afastaram, Gabriel sussurrou. Ela não mudou muito, pelo visto. Não, concordou Luísa. Mas também não parece tão confiante quanto antes. Há uma certa
fragilidade nela agora. O próximo encontro veio na forma de Daniela, Ribeiro, que, diferente dos outros, parecia genuinamente feliz em ver Luísa. Trabalhando como médica em um hospital público, Daniela tinha no rosto as marcas de quem enfrentava diariamente desafios muito maiores que problemas sociais frívolos. "Nunca imaginei que te veria novamente", disse ela, após os cumprimentos iniciais. "Você simplesmente desapareceu depois da formatura. Precisava de um novo começo", explicou Luísa. "O Rio me deu isso. E, pelo visto, muito mais", comentou Daniela, olhando discretamente para Gabriel, que conversava animadamente com um grupo próximo sobre projetos de conservação na Amazônia. "Ele parece ser um homem incrível." "Ele é", confirmou Luísa, "mas não apenas pelo que tem, e sim pelo que é." Daniela sorriu, com uma expressão que misturava melancolia e sinceridade. "Você merece, Luísa. Sempre mereceu muito mais do que demos a você." A confissão pegou Luísa desprevenida. De todos os cenários que imaginara para aquela noite, um pedido de desculpas não estava entre eles. "Éramos crianças, Daniela. Crianças podem ser cruéis sem perceber o impacto de suas ações." "Não", Daniela balançou a cabeça firmemente. "Não éramos apenas crianças quando chegamos ao ensino médio. Sabíamos exatamente o que estávamos fazendo. Eu, pelo menos, sabia e mesmo assim continuei. Por medo de ser excluída também por covardia, não importa o motivo, não há desculpa." Luísa sentiu um nó na garganta. Aquele reconhecimento, aquelas palavras que esperara ouvir por tanto tempo, agora pareciam quase desnecessárias, como se o poder que uma vez tiveram sobre ela tivesse se dissipado com os anos e conquistas que construíra longe dali. "Obrigada por dizer isso", respondeu finalmente. "Significa muito, mesmo depois de tanto tempo." A conversa foi interrompida pelo som de talheres tilintando em taças de cristal. No centro do salão, Carolina Duarte Bonacelli, elegante em um vestido de grife italiano, preparava-se para fazer um brinde ao anfitrião. Seu sotaque, agora carregado de inflexões italianas artificiais, ecoou pelo sistema de som. "Atenção, queridos! É hora de celebrarmos nosso amado Renato, que completa 30 anos hoje, mais bem-sucedido e charmoso do que nunca." Os olhos de Carolina percorreram o salão enquanto falava, e por um momento cruzaram com os de Luísa. Um lampejo de reconhecimento, seguido de algo que poderia ser interpretado como choque, passou por seu rosto perfeitamente maquiado. "Como amigos de infância", continuou ela, sem desviar o olhar de Luísa, "crescemos juntos, compartilhando sonhos e desafios. Alguns seguiram caminhos inesperados, outros..." Ela fez uma pausa dramática. "Surpreenderam a todos com suas escolhas inusitadas." O comentário velado não passou despercebido, e Luísa sentiu a mão de Gabriel apertar suavemente a sua, um gesto silencioso de apoio. "Mas hoje estamos todos aqui, celebrando não apenas o aniversário de Renato, mas também os laços que, de uma forma ou de outra, nos mantêm conectados através dos anos." Carolina ergueu sua taça em um brinde elaborado, seus braceletes de ouro tilintando com o movimento. "A Renato e as surpresas que a vida nos reserva." Enquanto os convidados aplaudiam e bebiam a saúde do aniversariante, Carolina desceu do pequeno palco e, com determinação evidente, caminhou diretamente na direção de Luísa e Gabriel. Carolina Duarte Bonacelli aproximou-se com a elegância estudada de quem passou anos frequentando os círculos mais exclusivos da alta sociedade entre São Paulo e Milão. Seu vestido valentino da última coleção abraçava seu corpo esguio, e o colar de diamantes ao redor de seu pescoço captava a luz do ambiente, criando pequenos arco-íris que dançavam com seus movimentos. Apesar da aparência deslumbrante, havia algo em seus olhos que traía uma tensão subjacente. "Luísa Mendonça", pronunciou cada sílaba como se testasse o sabor de um vinho duvidoso. "Ou devo dizer, senhora Santos, que surpresa encontrá-la." "Aqui." "Carolina", respondeu Luísa com um sorriso educado, mas neutro. "Ou devo dizer, senhora Bonacelli, o tempo tem sido gentil com você." Um leve tremor passou pelos lábios perfeitamente pintados de Carolina,
antes que ela recuperasse a compostura. Sempre tão observadora. Alguns hábitos nunca mudam, não é mesmo? Gabriel, percebendo a tensão crescente, estendeu a mão. Gabriel Santos. Prazer em conhecê-la, senhora Bonacelli. Luísa mencionou muito sobre seus tempos de escola juntas. O olhar que Carolina lançou para a mão estendida de Gabriel, antes de aceitá-la, continha uma mistura de avaliação e reconhecimento relutante. Imagino o tipo de histórias que ela deve ter contado, respondeu com um riso curto e artificial. Apenas fatos, respondeu Luísa suavemente. Como vai seu pai? Soube que a fábrica enfrentou alguns desafios nos últimos anos. A pergunta atingiu Carolina como um golpe bem calculado. Seu sorriso vacilou por um instante. Papai está se adaptando à aposentadoria. Você sabe como é o mercado têxtil hoje em dia, tão volátil, mas os Duarte sempre se recuperam. Claro, concordou Luísa, tomando um pequeno gole de champanhe. A resiliência é uma qualidade admirável. Carolina ajustou nervosamente um de seus braceletes. E essa sua ex-boutique de roupas? Menina Luz, certo? Um nome tão peculiar. Como vão os negócios? Gabriel interveio antes que Luísa pudesse responder. A última coleção da Menina Luz esgotou em 3 dias. O New York Times a chamou de Revolução Silenciosa na Moda Brasileira. Estamos particularmente orgulhosos da linha de colaboração com comunidades indígenas do Xingu, que será apresentada na próxima Semana de Moda de Paris. Carolina piscou rapidamente, processando a informação. Paris? Que interessante. Sempre soube que você tinha um certo talento para desenho. Lembro-me de como rabiscava nos cadernos durante as aulas. Não eram rabiscos, corrigiu Luísa calmamente. Eram projetos, planos, sonhos que eu estava determinada a realizar. Um silêncio carregado estabeleceu-se entre elas, preenchido apenas pela música ambiente e o burburinho das conversas ao redor. Foi Carolina quem finalmente o quebrou, com uma mudança abrupta de assunto. Seu marido é um homem muito requisitado esta noite. Já vi pelo menos 3 executivos tentando chamar sua atenção. De fato, alguns metros adiante, um pequeno grupo de homens de negócios lançava olhares insistentes na direção de Gabriel. Parece que o dever me chama, comentou ele com um suspiro bem-humorado. Se me dão licença, senhoras. Carolina, foi um prazer conhecê-la. Luísa, estarei logo ali se precisar. Com a saída estratégica de Gabriel, a tensão entre as duas mulheres intensificou-se. Carolina aproximou-se um passo, baixando a voz. Então é isso? A patinha feita que todos ignoravam volta como a grande empresária, casada com um dos homens mais ricos do país? Devo admitir, Luísa, você superou todas as expectativas. Não voltei como nada, Carolina, respondeu Luísa, sustentando o olhar da outra sem hesitação. Apenas segui meu caminho, construí minha vida. Não estou aqui para provar nada a ninguém. Carolina soltou uma risada que não continha humor real. Por favor, você está adorando isso. A vingança perfeita, não é? Ver todos nós impressionados, alguns até desesperados para fazer conexões com seu marido milionário. Se é isso que você pensa, talvez esteja projetando suas próprias motivações em mim, respondeu Luísa calmamente. Não vim buscar vingança, vim encerrar um capítulo. Algo na postura de Carolina mudou sutilmente. Um leve cair de ombros, um olhar momentaneamente perdido antes de se recompor. Sempre tão nobre, não é? Mesmo quando éramos crianças, você nunca revidava, nunca descia ao nosso nível. Era irritante. Era sobrevivência, corrigiu Luísa. E não me orgulho de dizer que passava noites imaginando formas de um dia mostrar a todos vocês que estavam errados sobre mim. A admissão pareceu surpreender Carolina. E agora? Agora, Luísa olhou ao redor do salão luxuoso, para os rostos dos antigos colegas que antes a tratavam como invisível, e agora a observavam com fascínio e, em alguns casos, inveja mal disfarçada. Agora percebo que não importa o que vocês pensavam de mim, o que pensam agora, não define quem sou. Um garçom passou oferecendo canapés elaborados. Carolina recusou com um gesto automático, enquanto Luísa aceitou um, saboreando-o sem pressa.
Você mudou, observou Carolina finalmente. Todos mudamos, respondeu Luísa. Você, por exemplo, ainda mantém aquela fachada de perfeição, mas há algo diferente nos seus olhos. Menos segurança, talvez? O comentário acertou em cheio. Carolina olhou rapidamente ao redor como se verificasse se alguém estava ouvindo a conversa. Minha vida é exatamente como sempre quis, disse, mas o tremor em sua voz traiu a falsidade da afirmação. Estou feliz por você, então, respondeu Luísa, genuinamente. Nem todos conseguem realizar seus sonhos de infância. Antes que Carolina pudesse responder, foram interrompidas pela chegada de Felipe, que trazia consigo uma mulher de traços indígenas e sorriso caloroso. Luísa, finalmente te encontrei de novo. Quero te apresentar minha esposa Yara. Ela é professora de antropologia na USP e grande admiradora do seu trabalho com comunidades tradicionais. Carolina aproveitou a interrupção para recuar. Preciso verificar se meu marido não está entediando alguém com suas histórias sobre vinhedos. Com licença. Enquanto ela se afastava, Yara estendeu a mão para Luísa com genuíno entusiasmo. É uma honra conhecê-la, Sra. Santos. Seu projeto com as tecelãs do Alto Rio Negro é revolucionário em termos de preservação cultural. Por favor, me chame de Luísa, respondeu ela, imediatamente cativada pela sinceridade da mulher. E o mérito é todo das artesãs. Eu apenas criei uma plataforma para que seu trabalho fosse valorizado como merece. Felipe observava a interação com evidente orgulho pela esposa e admiração por Luísa. Yara e eu nos conhecemos durante um de meus projetos fotográficos na Amazônia, explicou. Ela estava conduzindo pesquisa de campo e eu documentando o impacto do desmatamento nas comunidades locais. Foi amor à primeira vista, completou Yara, trocando um olhar carinhoso com o marido. Embora ele tenha demorado 3 expedições para criar coragem e me convidar para jantar. A naturalidade e o afeto genuíno do casal criaram uma bolha de autenticidade em meio à artificialidade predominante na festa. Luísa sentiu-se imediatamente confortável com eles, como se fossem amigos de longa data. Felipe, começou ela, aproveitando o momento de conexão. Você mencionou antes que tinha algo para me dizer, algo que deveria ter dito há muito tempo. O sorriso de Felipe desvaneceu-se um pouco, dando lugar a uma expressão mais séria. Sim, e acho que agora é o momento ideal. Ele trocou um olhar com Yara, que assentiu encorajadoramente. Luísa, eu preciso me desculpar. Por tudo. Por cada vez que fiquei parado vendo Carolina e os outros te maltratarem, por cada risada que dei às suas custas, por cada momento em que poderia ter feito algo e escolhi o caminho mais fácil. A sinceridade em sua voz era inegável, e Luísa sentiu um nó se formar em sua garganta. Felipe continuou. Durante anos carreguei essa culpa comigo. Quando comecei a trabalhar com comunidades vulneráveis, documentando suas lutas e resistências, não conseguia deixar de pensar em como fui cúmplice da exclusão que você sofreu. Como meu silêncio te machucou tanto quanto as palavras cruéis dos outros. Yara colocou a mão no braço do marido em um gesto de apoio enquanto ele prosseguia. Não estou pedindo perdão, nem espero que isso mude qualquer coisa. Só queria que você soubesse que me arrependo profundamente e que a forma como te tratamos me transformou em alguém determinado a nunca mais ficar em silêncio diante da injustiça. Luísa respirou fundo, absorvendo as palavras de Felipe. Diferente do pedido de desculpas de Daniela, que parecera mais um alívio para a própria consciência da médica, o de Felipe vinha acompanhado de uma transformação visível em sua vida e escolhas. Obrigada, Felipe, respondeu finalmente. Seu reconhecimento significa muito para mim. E pelo que vejo do seu trabalho e da pessoa que se tornou, suas palavras não são vazias. Felipe pareceu liberar uma tensão que carregava há anos. Há mais uma coisa que você deveria saber, acrescentou, olhando ao redor para certificar-se de que não seriam ouvidos. Sobre Renato e esta festa. Nesse momento, as luzes do salão diminuíram levemente, e a voz amplificada de Renato soou pelos alto-falantes, interrompendo todas as conversas.
Queridos amigos, família e parceiros de negócios, agradeço a presença de todos nesta celebração especial. 30 anos não é apenas um número, é um marco, um momento de reflexão e, no meu caso, de novos começos. Renato fez uma pausa dramática e seu olhar percorreu o salão até encontrar Luísa. Esta noite é ainda mais especial pela presença de pessoas que fizeram parte da minha jornada desde o início. Inclusive alguém que, confesso, nunca imaginei rever e cuja presença aqui me dá a coragem para fazer um anúncio importante. Um murmúrio de curiosidade percorreu o salão. Gabriel, que havia retornado para o lado de Luísa, franziu o senho, intrigado. Nos últimos meses, continuou Renato, a Campos Incorporações tem enfrentado desafios significativos. O mercado imobiliário está em transformação e precisamos nos adaptar ou perecer. O silêncio tornou-se tenso, especialmente entre os executivos presentes. Carolina, parada perto do balcão do bar, segurava sua taça com força suficiente para embranquecer os nós dos dedos. Por isso, tenho o prazer de anunciar que a partir da próxima semana, a Campos Incorporações iniciará uma parceria estratégica com o Grupo Santos para a criação do primeiro complexo multiuso totalmente sustentável do Brasil. A surpresa no rosto de Gabriel foi genuína. Claramente aquele anúncio não estava em seus planos. Renato prosseguiu empolgado. Gabriel Santos e eu temos conversado sobre essa possibilidade há algum tempo e, graças à visão inovadora dele, conseguimos estruturar um projeto que revolucionará o conceito de desenvolvimento urbano sustentável em nosso país. Os olhos de Luísa alternavam entre Renato no palco improvisado e Gabriel ao seu lado, que parecia cada vez mais confuso. E o melhor, concluiu Renato com um sorriso triunfante, é que o complexo contará com um espaço exclusivo para o primeiro, a Ateliê Escola da Menina Luz, onde jovens talentos de comunidades carentes aprenderão o ofício da moda sustentável sob a tutela da brilhante Luísa Mendonça Santos. Um aplauso educado, mas perplexo, preencheu o salão. Gabriel inclinou-se para sussurrar no ouvido de Luísa. Preciso esclarecer algo com nosso anfitrião. Nunca houve qualquer acordo fechado. Enquanto Gabriel se dirigia discretamente para perto do palco, Felipe aproximou-se novamente de Luísa. Era isso que eu ia te contar, disse em voz baixa. Renato está praticamente falido. A incorporadora fez investimentos desastrosos nos últimos anos e ele está desesperado por um salva-vidas. Esta festa, todo esse espetáculo, é uma última tentativa de manter as aparências enquanto busca investidores. E o convite para mim? Perguntou Luísa, começando a juntar as peças. Depois que uma revista publicou aquela matéria sobre você e Gabriel, com aquela foto de vocês na inauguração da nova loja em Nova York, e Felipe hesitou. Renato não falava de outra coisa. Parecia obcecado com a ideia de te reencontrar, de usar sua conexão de infância para chegar até seu marido. Luísa sentiu uma onda de decepção, mas não surpresa. Então nada mudou. Realmente, continuo sendo apenas um meio para chegar a algo mais valioso. Eu não diria isso, respondeu Felipe com um olhar significativo para o outro lado do salão, onde Carolina observava a cena com uma expressão indescritível. Algumas pessoas estão percebendo exatamente o que perderam quando escolheram te desvalorizar. No palco, Renato concluía seu discurso com uma proposta de brinde, ignorando completamente o fato de que estava anunciando um acordo que não existia. Enquanto as taças se erguiam, o olhar de Luísa cruzou com o de Carolina, mais uma vez. Desta vez, não havia hostilidade ou condescendência nos olhos da antiga rival. Apenas uma mistura complexa de arrependimento e ressentimento. A noite, que deveria ter sido um encerramento de ciclo, transformava-se rapidamente em um campo minado, de novos conflitos e antigas feridas. E no centro de tudo, Luísa percebia que sua presença havia catalisado muito mais do que imaginara quando aceitou aquele convite aparentemente inocente. Gabriel retornou com uma expressão contida que Luísa conhecia bem. Era o mesmo olhar que ele mantinha durante negociações difíceis, quando precisava administrar emoções enquanto calculava o próximo movimento.
Nosso anfitrião tem uma imaginação bastante fértil, comentou em voz baixa, tomando um gole de sua bebida. Aparentemente, uma conversa informal que tivemos, há meses sobre sustentabilidade em projetos urbanos, transformou-se na cabeça dele em um acordo multimilionário. Felipe acabou de me contar que a incorporadora está praticamente falida, respondeu Luísa. Parece que Renato está jogando todas as fichas em conseguir seu apoio. Gabriel balançou a cabeça, com um misto de irritação e compaixão. Poderia ter simplesmente me procurado diretamente, com uma proposta honesta. Agora criou uma situação delicada para todos. A festa continuava ao redor deles, com convidados agora discutindo animadamente o anúncio surpreendente. Alguns olhavam na direção de Gabriel e Luísa com curiosidade renovada, enquanto outros, principalmente executivos do setor imobiliário, cochichavam com expressões preocupadas. "O que você vai fazer?" perguntou Luísa, observando Renato circular pelo salão, recebendo congratulações por um acordo que não existia. Gabriel suspirou. "Por enquanto, nada. Não vou desmentir publicamente e humilhá-lo na própria festa de aniversário. Amanhã, minha equipe jurídica entrará em contato formalmente para esclarecer que não há acordo firmado." "E se houvesse realmente potencial no projeto?" questionou Luísa, surpresa consigo mesma por considerar a ideia. "A parte do ateliê escola não é tão absurda. Venho pensando em expandir o programa de capacitação da menina Luz." Um leve sorriso surgiu no rosto de Gabriel. "Você está considerando dar a ele uma chance, mesmo depois de tudo?" Luísa refletiu por um momento. "Não sei, talvez seja apenas a designer em mim vendo o potencial onde outros veriam apenas problemas." A conversa foi interrompida quando as Pintusensco luzes do salão diminuíram novamente e um apresentador subiu ao pequeno palco montado em um dos cantos do rooftop. "Senhoras e senhores, como parte das celebrações desta noite especial, preparamos uma pequena atração. Renato Campos, sempre apreciador das artes, convidou alguns talentos para uma breve apresentação. E, para iniciar, temos o prazer de apresentar um dos fotógrafos mais premiados da nova geração, com uma projeção especial de seu trabalho mais recente na Amazônia, Felipe Almeida." Aplausos educados preencheram o ambiente enquanto Felipe caminhava até o palco, visivelmente desconfortável com a atenção. "Obrigado", começou ele, ajustando o microfone. Na verdade, não estava programado para apresentar nada esta noite, mas Renato insistiu quando soube que eu trazia comigo algumas imagens do meu projeto Guardiões da Floresta. Uma grande tela desceu atrás dele e as primeiras fotografias começaram a ser projetadas, imagens poderosas de comunidades indígenas, suas tradições e sua luta para proteger a floresta. Cada fotografia era acompanhada por uma breve explicação de Felipe sobre o contexto e as pessoas retratadas. "Este projeto nasceu da minha convicção de que precisamos dar visibilidade àqueles que estão na linha de frente da proteção ambiental", explicou ele. "E foi transformador para mim não apenas como fotógrafo, mas como ser humano." Luísa observava, fascinada, como Felipe havia transformado sua antiga insegurança e tendência a seguir o grupo em uma força criativa que dava voz aos invisibilizados. Era uma redenção que ia muito além de palavras de desculpas. Quando a apresentação terminou, Felipe acrescentou: "Gostaria de dedicar este trabalho a alguém que, sem saber, me ensinou muito sobre resiliência e autenticidade. Alguém que conheci há muitos anos e que, mesmo enfrentando rejeição, nunca perdeu sua essência. Obrigado, Luísa Mendonça Santos, por essa inspiração involuntária." Um murmúrio percorreu o salão e Luísa sentiu o calor subir às suas faces enquanto os olhares se voltavam para ela. Gabriel apertou sua mão discretamente, um gesto silencioso de orgulho. Após os aplausos para Felipe, o apresentador retornou ao microfone. "Obrigado por essa apresentação comovente. Agora temos algo completamente diferente. Nosso anfitrião preparou uma surpresa especial, uma competição improvisada de talentos entre os convidados. E, para iniciar, ele mesmo fará uma demonstração."
Renato subiu ao palco com a confiança característica de quem está acostumado a comandar plateias. Desde a escola, sempre gostei de um desafio. E esta noite, quero revisitar um talento que poucos de vocês conhecem: a poesia. Ele pegou algumas folhas de papel do bolso do paletó e começou a recitar versos que, embora tecnicamente corretos, careciam de alma ou originalidade real. Eram estrofes previsíveis sobre sucesso, determinação e superação, quase como se tivessem sido escritas por um algoritmo programado para motivar empresários. Quando terminou, recebeu aplausos educados e o apresentador voltou, convidando outros participantes. Quem mais gostaria de mostrar seus talentos esta noite? Temos músicos, cantores, contadores de histórias entre nós. Para surpresa de Luísa, Carolina ergueu a mão. Eu gostaria de cantar uma canção, se me permitem. Com um aceno de aprovação do apresentador, Carolina subiu ao palco. Removeu os brincos pesados e entregou-os a uma assistente. O pianista que acompanhava a festa aproximou-se do instrumento e, após uma breve conversa, começou a tocar os primeiros acordes de Garota de Ipanema. A voz de Carolina, embora não excepcional, era agradável e afinada. Havia algo quase comovente na forma como ela se entregava à performance, como se por alguns minutos pudesse deixar cair a máscara social que usava constantemente. Ela sempre quis ser cantora, comentou Daniela, que havia se aproximado discretamente de Luísa. Seu pai a proibiu de seguir carreira artística. Dizia que era coisa de gente sem futuro. Não sabia disso, respondeu Luísa, observando Carolina com novos olhos. Tem muita coisa que não sabíamos uns dos outros, continuou Daniela. Estávamos todos tão ocupados mantendo aparências, escondendo inseguranças. Quando Carolina terminou sua apresentação, recebeu aplausos genuinamente entusiasmados. Havia um brilho em seus olhos e uma leveza em seus movimentos que transformavam completamente sua presença. Mas alguém gostaria de compartilhar seu talento? Perguntou o apresentador, olhando ao redor do salão. Gabriel inclinou-se para Luísa. Você deveria ir. O quê? Não, de jeito nenhum, protestou ela, sentindo um frio na barriga só de pensar na possibilidade. Lembra do que você me contou sobre o clube de teatro? Sobre como era o único lugar onde se sentia realmente você mesma, insistiu Gabriel. Além disso, você tem uma voz linda. Isso foi há muito tempo, argumentou Luísa, embora sentisse uma antiga chama reacender dentro dela. Algumas coisas não mudam, respondeu ele com um sorriso encorajador. E não seria o encerramento perfeito para esse capítulo? Mostrar não apenas o sucesso material que conquistou, mas também a artista que sempre existiu em você? Antes que pudesse responder, ouviu seu nome sendo chamado. Renato, de volta ao palco ao lado do apresentador, apontava em sua direção. Tenho certeza de que Luísa Mendonça Santos adoraria nos brindar com seu talento. No colégio, ela sempre foi a estrela do clube de teatro, não é mesmo? Um misto de pânico e indignação tomou conta de Luísa. Renato nunca havia assistido a nenhuma de suas apresentações no clube de teatro. Nenhum deles havia. Como ele ousava agora fingir interesse em um talento que, na época, fora completamente ignorado? Mas algo na situação despertou uma determinação inesperada. Talvez fosse o desejo de recuperar algo que pertencia apenas a ela, algo que nem mesmo as rejeições da infância haviam conseguido destruir completamente. Vá, sussurrou Gabriel. Mostre a eles quem você realmente é. Sempre foi. Com um aceno quase imperceptível, Luísa levantou-se e caminhou em direção ao palco. Um silêncio expectante tomou conta do salão. Renato sorria triunfante, como se de alguma forma tivesse orquestrado mais um momento de destaque para si mesmo. Ao subir no palco, Luísa sentiu um turbilhão de emoções, medo, ansiedade, ressentimento, mas também uma estranha sensação de libertação. Era como se aquele momento representasse não apenas um confronto com seu passado, mas também uma reconexão com uma parte de si mesma que havia deixado adormecida por tempo demais. Boa noite a todos, começou ela, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz.
Confesso que não esperava estar aqui esta noite, muito menos neste palco. Seus olhos encontraram os de Gabriel na plateia, que lhe ofereceu um sorriso encorajador. Há muitos anos, quando éramos todos adolescentes, interpretei Antígona na peça de final de ano do colégio. Ninguém deste grupo assistiu à apresentação. Ela fez uma pausa, deixando que o peso daquela verdade pairasse no ar. Mas não importa, porque aquela experiência foi transformadora para mim de qualquer forma. Luísa virou-se para o pianista. Você conhece O Bêbado e a Equilibrista? O homem assentiu com um sorriso apreciativo e seus dedos começaram a deslizar pelas teclas, produzindo a introdução da icônica canção de Aldir Blanc e João Bosco. Quando Luísa começou a cantar, sua voz, inicialmente hesitante, ganhou força e confiança a cada verso. Não era uma voz tecnicamente perfeita, mas possuía uma expressividade rara, uma capacidade de transmitir emoção que captou a atenção de todos os presentes. Caía a tarde, feito um viaduto e um bêbado trajando luto, me lembrou Carlitos. Enquanto cantava sobre a esperança que dança na corda bamba de Sombrinha, Luísa sentia-se estranhamente em paz, como se cada palavra, cada nota, lavasse anos de mágoas acumuladas, transformando-as em algo diferente. Não exatamente perdão, mas compreensão, uma aceitação de que o passado, com todas as suas dores, havia contribuído para moldá-la na mulher que se tornara. Seus olhos percorreram o salão, encontrando os rostos que um dia significaram rejeição e dor. Carolina, com lágrimas nos olhos, talvez reconhecendo finalmente o talento que sempre recusara a ver. Bianca, desconfortável, mas incapaz de desviar o olhar. Renato, cuja expressão transitava entre surpresa e algo que poderia ser interpretado como arrependimento genuíno. E quando chegou ao refrão final, Luísa sentiu como se cada palavra fosse uma declaração de liberdade. A esperança equilibrista. Sabe que o show de todo artista tem que continuar. O último acorde do piano ressoou pelo salão, seguido por um momento de silêncio absoluto. Então, como uma onda que começa pequena e cresce inexoravelmente, os aplausos começaram. Não eram aplausos educados ou protocolares, mas uma ovação, genuína, espontânea, que aumentava a cada segundo. Gabriel foi o primeiro a se levantar, seguido por Felipe e Yara. Logo, todo o salão estava de pé, aplaudindo não apenas uma performance musical, mas o triunfo de um espírito que se recusara a ser quebrado. Quando Luísa desceu do palco, sentiu-se leve como não se sentia há anos. Não era uma sensação de vingança satisfeita, como havia imaginado tantas vezes em sua adolescência. Era algo mais profundo e mais significativo, a certeza de que sua jornada, com todos os seus desvios e obstáculos, havia valido a pena. Gabriel a recebeu com um abraço apertado. Eu sabia, sussurrou em seu ouvido. Eu sempre soube que você brilharia quando estivesse pronta para isso. Ao redor deles, o clima da festa havia mudado perceptivelmente. As conversas superficiais deram lugar a interações mais genuínas. Era como se a autenticidade de Luísa tivesse removido temporariamente, ao menos, as máscaras sociais que todos usavam. Carolina aproximou-se com uma expressão difícil de decifrar. Eu não sabia, disse simplesmente. Nunca soube que você tinha esse talento. Você nunca perguntou, respondeu Luísa sem hostilidade. Nenhum de vocês perguntou. Por um momento, as duas mulheres se olharam, décadas de história não dita, flutuando entre elas como poeira em um raio de sol. Então, algo inesperado aconteceu. Carolina estendeu a mão. Talvez possamos começar. De novo? Não como amigas necessariamente, mas como pessoas que compartilham um passado complicado e podem escolher um futuro diferente, completou Luísa, aceitando o gesto. O breve aperto de mão selou um acordo tácito, não de amizade instantânea ou reconciliação milagrosa, mas de reconhecimento mútuo, de respeito tardio, mas finalmente concedido. Renato observava a cena de longe, seu plano original claramente descarrilado pelo rumo inesperado dos eventos.
O homem que imaginara usar conexões do passado para salvar seu império em ruínas, agora parecia pequeno e transparente em suas intenções. Acho que nosso anfitrião precisa de uma conversa honesta, comentou Gabriel seguindo o olhar de Luísa. Vamos. De mãos dadas, eles caminharam em direção a Renato, prontos para transformar uma tentativa de manipulação em uma possível oportunidade de redenção genuína para todos os envolvidos. Renato desviou o olhar quando percebeu Luísa e Gabriel se aproximando. Seu semblante, antes confiante e quase predatório, agora revelava o nervosismo de alguém que vê seu blefe sendo descoberto. A orquestra contratada para a festa tocava uma versão suave de Aquarela do Brasil, criando um contraste quase irônico com a tensão que se estabelecia naquele canto do salão. Precisamos conversar, disse Gabriel, com o tom firme mas cordial, que utilizava em reuniões de negócios particularmente delicadas, de preferência em um local mais reservado. Renato assentiu, ajustando a gravata em um gesto automático. Claro, podemos usar a sala VIP, por aqui. Ele os conduziu através de uma porta discreta no fundo do salão que dava acesso a um espaço menor, igualmente elegante, mas isolado do barulho da festa. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista diferente da cidade, com o Parque Ibirapuera iluminado ao longe, o mesmo parque onde décadas atrás Luísa havia sido abandonada em uma ilha durante a festa de aniversário do próprio Renato. Bem, começou ele, servindo-se de um uísque de uma garrafa sobre o pequeno bar. Imagino que vocês queiram falar sobre o anúncio. Sobre o anúncio de um acordo que nunca existiu? Questionou Gabriel, recusando com um gesto a bebida oferecida. Sim, acho que temos algumas coisas a discutir. Renato tomou um longo gole, como se buscasse coragem no álcool. Foi um movimento estratégico. Às vezes, no mundo dos negócios, precisamos criar realidades para depois concretizá-las. Isso tem um nome, respondeu Gabriel calmamente. Fraude, e não é assim que conduzo meus negócios. Luísa observava a interação com interesse crescente. Era fascinante ver como Renato, que sempre fora o líder confiante do grupo que a atormentava, agora parecia diminuído diante da integridade tranquila de Gabriel. Fraude é uma palavra forte, protestou Renato, com um riso nervoso. Prefiro chamar de antecipação otimista. Chame como quiser, interveio Luísa pela primeira vez. A questão é, por que fazer isso? Por que nos envolver, especialmente depois de tantos anos sem qualquer contato? Renato hesitou, olhando pela janela para a cidade, que um dia pareceu pertencer-lhe por direito de nascença. Vocês sabem como é São Paulo. Uma cidade que constrói e destrói impérios a cada geração. Meu pai construiu a incorporadora do zero, transformou quarteirões inteiros desta cidade, e eu... Ele suspirou. Eu estou prestes a perder tudo. Havia uma fragilidade em sua confissão que pegou Luísa de surpresa. O menino rico e arrogante que conhecera estava agora revelando vulnerabilidades que jamais admitira na adolescência. Os últimos investimentos foram desastrosos, continuou ele. Compramos terrenos que descobrimos depois estarem contaminados. Apostamos em um bairro planejado que foi bloqueado por questões ambientais. E para completar a crise econômica, reduziu as vendas em 70%. E você viu em Gabriel uma tábua de salvação, concluiu Luísa. Renato teve a decência de parecer constrangido. Quando vi aquela matéria sobre vocês dois, sobre como a Rede Santos estava investindo em projetos sustentáveis, pareceu uma coincidência perfeita demais para ignorar. Então o convite para a festa, todo esse reencontro com os velhos amigos, foi apenas uma estratégia para chegar até Gabriel? Perguntou Luísa, sentindo uma pontada daquela antiga dor familiar. No início, sim, admitiu Renato, surpreendendo-a, com sua honestidade. Mas depois, ver você hoje, ouvir sua história, a maneira como você se transformou, ele balançou a cabeça. Me fez questionar muitas coisas. Gabriel, que estivera observando atentamente a conversa, finalmente interveio. Renato, o que você fez esta noite foi antiético e poderia ter consequências sérias. Anunciar publicamente um acordo com minha empresa sem qualquer autorização é, no mínimo, base para um processo.
Renato empalideceu visivelmente. Eu entendo. E aceito a responsabilidade. Amanhã mesmo farei um comunicado explicando que foi um mal-entendido, que as negociações são apenas preliminares. Isso não será necessário, interrompeu Gabriel. Tanto Renato quanto Luísa olharam para ele com surpresa. Não será? Perguntou Renato confuso. Não, confirmou Gabriel, porque amanhã minha equipe entrará em contato com a sua para iniciar conversas reais sobre uma possível parceria. Luísa não conseguiu esconder sua surpresa. Gabriel? Ele se virou para ela com um pequeno sorriso. O projeto em si tem mérito. Um complexo verdadeiramente sustentável, com tecnologias de ponta para a economia de energia e água, espaços comunitários integrados e sim, um ateliê-escola para a menina Luz. É algo que vale a pena explorar. Você está falando sério? Perguntou Renato, a voz oscilando entre descrença e esperança. Com algumas condições, esclareceu Gabriel, seu tom voltando a ser profissional. Primeiro, transparência total sobre a situação financeira da sua empresa. Segundo, uma reestruturação da governança com auditoria externa. E terceiro, ele olhou para Luísa, um compromisso real com as comunidades locais que serão impactadas pelo projeto. Renato assentiu rapidamente, como se temesse que a oferta pudesse evaporar se hesitasse. Sim, claro. Tudo isso é absolutamente razoável. Há mais uma condição, acrescentou Luísa, surpreendendo a ambos. 20% dos apartamentos do complexo devem ser destinados a preços acessíveis para famílias de baixa renda com financiamento facilitado. Gabriel sorriu, orgulhoso da intervenção da esposa. Uma excelente adição. O que me diz, Renato? O anfitrião parecia momentaneamente desconcertado. Isso reduzirá significativamente o lucro potencial, mas aumentará o impacto social e a sustentabilidade do projeto a longo prazo, completou Gabriel. Além de alinhar-se com os valores que o Grupo Santos defende em todos os seus empreendimentos. Renato refletiu por alguns instantes, olhando alternadamente para Gabriel e Luísa. Finalmente estendeu a mão. Temos um acordo, um verdadeiro desta vez. Enquanto os dois homens selavam o compromisso com um aperto de mãos, Luísa observava a cena com sentimentos mistos. Havia algo profundamente irônico no fato de que Renato, um dos principais responsáveis por seu sofrimento na infância, agora dependia dela e de Gabriel para salvar o império de sua família. Mas também havia algo redentor na possibilidade de transformar essa conexão dolorosa do passado em algo positivo para o futuro. Acho que devemos voltar à festa, sugeriu Gabriel. Seus convidados devem estar se perguntando onde está o aniversariante. Enquanto caminhavam de volta para o salão principal, Luísa notou que Renato parecia diferente, como se um peso tivesse sido parcialmente removido de seus ombros, mas também como se uma nova compreensão estivesse começando a se formar em sua mente. Luísa, ele chamou parando por um momento antes de reabrir a porta. Eu nunca realmente te pedi desculpas. Por tudo. Não, nunca pediu, concordou. Ela sustentando seu olhar. Eu era um garoto estúpido e privilegiado. Todos éramos de certa forma, continuou ele. Mas isso não é desculpa. O que fizemos, o que eu fiz, foi imperdoável. Luísa respirou fundo, sentindo o eco distante daquela menina magoada que um dia fora. Nada é imperdoável, Renato, mas algumas coisas exigem mais do que palavras para serem reparadas. Como um complexo habitacional com preços acessíveis? Perguntou ele com um sorriso fraco. É um começo, respondeu ela com um leve sorriso. Quando retornaram ao salão, a atmosfera da festa havia mudado sutilmente. A performance de Luísa parecia ter quebrado alguma barreira invisível, permitindo que surgissem interações mais autênticas entre os convidados. Carolina conversava animadamente com Yara sobre questões indígenas, enquanto Felipe mostrava seu portfólio para alguns executivos interessados em projetos de responsabilidade social. Parece que sua canção transformou mais do que apenas seu próprio estado de espírito, comentou Gabriel, observando a cena. Talvez todos estivéssemos precisando de um pouco de autenticidade, respondeu Luísa. Daniela aproximou-se deles,
com uma expressão mais relaxada do que no início da noite. Luísa, sua apresentação foi incrível. Você sempre teve essa voz e nunca soubemos. Havia muitas coisas sobre mim que vocês nunca souberam, respondeu Luísa sem hostilidade. Assim como há muitas coisas sobre cada um de vocês que nunca me permitiram conhecer. Daniela assentiu pensativamente. É verdade. Desperdiçamos tanto tempo construindo muros quando poderíamos ter construído pontes. Nunca é tarde demais para começar a construir, observou Gabriel. Por falar em construir, interveio Bianca, que se juntava ao grupo. Ouvi um boato de que o Grupo Santos e a Campos Incorporações estariam realmente firmando uma parceria. É verdade? Gabriel e Luísa trocaram um olhar cúmplice. Digamos que estamos explorando possibilidades, respondeu Gabriel diplomaticamente. Bianca olhou para Luísa com uma expressão que mesclava admiração relutante e algo que poderia ser interpretado como inveja. Impressionante como as coisas mudam, não é? Quem poderia imaginar 20 anos atrás? A vida tem dessas ironias, concordou Luísa. Embora eu prefira vê-las como oportunidades de crescimento, não como revanche. Carolina, que havia se aproximado silenciosamente do grupo, comentou. Sempre tão nobre, Luísa. Essa sempre foi sua força, sabia? Mesmo quando éramos crianças, você nunca desceu ao nosso nível. Não era nobreza, corrigiu Luísa. Era sobrevivência, e depois foi escolha. Escolhi não permitir que a amargura definisse quem eu me tornaria. Um silêncio reflexivo caiu sobre o pequeno grupo, cada um perdido em pensamentos sobre escolhas passadas e caminhos tomados. Foi Renato quem finalmente quebrou o momento, aparecendo com taças de champanhe para todos. Um brinde, propôs ele, a novos começos e segundas chances. Enquanto as taças tilintavam, Luísa sentiu uma estranha sensação de encerramento. Não era o final que havia imaginado tantas vezes durante sua adolescência. Não havia humilhação pública de seus antigos tormentadores, nem desespero diante de seu sucesso. Em vez disso, havia algo mais sutil e talvez mais significativo: reconhecimento, respeito e a possibilidade, ainda que tênue, de redenção para todos os envolvidos. Mais tarde, quando a festa começava a perder força e alguns convidados já se despediam, Felipe e Yara aproximaram-se de Luísa e Gabriel com uma proposta inesperada. Estou planejando uma exposição sobre artesãos tradicionais brasileiros para o próximo semestre, explicou Felipe. Depois de ver o trabalho que a Menina Luz faz com essas comunidades, pensei que talvez pudéssemos colaborar. Suas roupas ao lado das minhas fotografias, contando a história dessas tradições de uma maneira completa. Isso seria maravilhoso, respondeu Luísa entusiasmada. Tenho um projeto com rendeiras do Ceará que ficaria perfeito para uma exposição assim. E eu posso contribuir com a contextualização antropológica, acrescentou Yara. Mostrar como essas técnicas artesanais são fundamentais para a preservação cultural dessas comunidades. Gabriel observava o entusiasmo crescente de Luísa com um sorriso. Era este lado dela, a paixão genuína pelo trabalho e pelas pessoas por trás dele, que o havia conquistado desde o início. Parece que esta festa de aniversário está gerando mais conexões produtivas do que qualquer conferência de negócios que já frequentei, comentou ele. Às vezes precisamos revisitar o passado para liberar o futuro, respondeu Yara com a sabedoria tranquila que a caracterizava. Enquanto discutiam os detalhes preliminares da possível colaboração, Luísa notou Carolina observando-os de longe, com uma expressão que não conseguiu decifrar completamente. Desculpando-se do grupo por um momento, ela caminhou até a antiga rival. Obrigada pela canção, disse Carolina quando Luísa se aproximou. Foi revelador. Você também canta muito bem, respondeu Luísa. Nunca é tarde para seguir. Essa paixão, sabia? Carolina deu uma risada curta e sem humor. Aos 40 anos, depois de uma vida inteira fazendo o que meu pai e depois meu marido esperavam de mim, acho que esse trem já partiu. Discordo, respondeu Luísa gentilmente. A Menina Luz frequentemente colabora com artistas para eventos de lançamento de coleções.
Estamos planejando algo especial para a próxima temporada, inspirado na bossa nova e MPB. Se estiver interessada... Os olhos de Carolina se arregalaram com a surpresa. Você está me oferecendo uma oportunidade? Depois de tudo? Estou oferecendo uma ponte, corrigiu Luísa. O que você fará com ela depende inteiramente de você. Por um momento, Carolina pareceu incapaz de responder, a emoção claramente visível em seu rosto geralmente composto. Finalmente, ela assentiu. Vou pensar no assunto e... Obrigada, Luísa, por ser maior do que nossos erros. Quando Luísa retornou para junto de Gabriel e dos outros, sentiu uma leveza que não esperava encontrar naquela noite. O círculo não estava fechado. A vida raramente oferece conclusões tão arrumadas, mas algo importante havia começado a se curar. O céu de São Paulo começava a clarear com os primeiros raios de sol quando Luísa e Gabriel deixaram o Hotel Alteza. A cidade, que jamais dorme completamente, já mostrava sinais de seu despertar. Padeiros abrindo suas portas, motoristas de ônibus iniciando suas rotas, trabalhadores madrugando para enfrentar o sistema de transporte antes do business rush. Matinal. Ainda não acredito que ficamos até o fim, comentou Luísa, acomodando-se no banco traseiro do carro que os levaria de volta ao apartamento nos jardins. Seu vestido verde, que horas antes simbolizava uma armadura elegante para enfrentar o passado, agora parecia apenas uma bela peça de roupa, desprovida do peso emocional que carregara. Gabriel sorriu, afrouxando a gravata com um suspiro de alívio. Confesso que não era o que eu esperava quando concordamos em vir. Nem eu, admitiu Luísa, descalçando os sapatos de salto e apoiando a cabeça no ombro do marido. Imaginei muitos cenários para esta noite, mas nenhum incluía cantar no palco, ver Carolina quase chorando durante minha apresentação ou você fechando um acordo de negócios com Renato. Um acordo preliminar, corrigiu Gabriel com um sorriso. Ainda há muito trabalho pela frente antes que se torne realidade. O carro deslizava pelas avenidas semidesertas, passando pelo Parque Ibirapuera adormecido à direita. Luísa observou. As árvores silenciosas, pensando em como aquele mesmo parque havia sido cenário de uma das humilhações mais dolorosas de sua infância. Era estranho como os lugares permaneciam, enquanto as pessoas e suas histórias se transformavam completamente. Do que está pensando? Perguntou Gabriel, notando seu olhar distante. Em como é curioso revisitar lugares do passado com os olhos do presente, respondeu ela. Aquele parque, foi lá que aconteceu a festa do pedalinho, quando me deixaram sozinha na ilha. Gabriel apertou sua mão gentilmente. E agora? Agora, Luísa sorriu. É apenas um belo parque onde poderíamos fazer um piquenique qualquer dia desses. Quando chegaram ao apartamento, os primeiros raios de sol já coloriam o horizonte de tons alaranjados e rosados, criando sombras longas nos edifícios. Luísa caminhou até a varanda, enquanto Gabriel preparava um chá para ambos, tradição que haviam estabelecido após eventos noturnos, uma forma de desacelerar antes de dormir. O telefone de Luísa vibrou com uma mensagem. Era de Felipe. Obrigado por esta noite transformadora. Yara e eu já estamos pensando nos detalhes da exposição. E mais importante, obrigado por mostrar que é possível superar o passado sem deixar que ele defina quem nos tornamos. Ela respondeu com uma mensagem simples, mas sincera, confirmando seu interesse na colaboração e expressando como havia sido significativo reencontrá-lo sob novas circunstâncias. Gabriel se juntou a ela na varanda, trazendo 2 xícaras, fumegantes de chá de camomila com lavanda. Mensagem importante? Felipe, explicou ela, guardando o telefone, sobre a exposição que discutimos. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, apreciando a vista privilegiada da cidade que despertava e o calor reconfortante das xícaras entre as mãos. Você acha que vai funcionar? Perguntou Luísa finalmente. O projeto com Renato, quero dizer. Gabriel ponderou a questão com a seriedade que dedicava a todas as decisões importantes. Financeiramente será um desafio. A incorporadora está em situação pior do que, ele admitiu.
mas com a reestruturação adequada e nossa experiência em sustentabilidade, sim, acredito que pode funcionar. E pessoalmente, insistiu ela, você realmente quer trabalhar com alguém que... Ela hesitou, buscando as palavras certas. Que fez parte do grupo que machucou a mulher que amo quando ela era apenas uma... menina? Completou Gabriel com gentileza. É complicado, mas vi algo nele hoje à noite, quando vocês conversaram na sala VIP. Um lampejo de arrependimento genuíno, de compreensão tardia do impacto de suas ações. Luísa assentiu lentamente. Também percebi isso. É estranho. Passei tanto tempo imaginando confrontos dramáticos, momentos de vingança, e descobriu que a realidade é mais nuançada, concluiu Gabriel. As pessoas raramente são vilões completos em nossas histórias, mesmo quando nos causam dor profunda. Exceto Carolina, brincou Luísa, tentando aliviar um pouco a intensidade da conversa. Ela chegou bem perto do papel de antagonista perfeita. Gabriel. Riu, mas seu olhar permaneceu reflexivo. Mesmo ela tem suas próprias lutas. A forma como ela cantou esta noite, havia uma tristeza ali, um anseio por algo além da vida que construiu. Ofereci a ela uma oportunidade, revelou Luísa, para cantar no lançamento da próxima coleção. Gabriel ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpreso. Isso eu não esperava. Luísa deu de ombros um gesto que mesclava casualidade e uma compreensão mais profunda. Nem eu, para ser honesta. As palavras simplesmente saíram, mas depois, que disse, percebi que fazia sentido. Todos merecemos a chance de reconectar com partes de nós mesmos que foram perdidas ou suprimidas ao longo do caminho. O sol já havia subido completamente no horizonte, banhando a varanda com luz dourada da manhã. Gabriel checou seu relógio. Nosso voo para o Rio sai em 5 horas. Deveríamos tentar dormir um pouco. Luísa assentiu, mas não fez menção de se mover. Havia algo hipnótico na cidade despertando sob a luz da manhã, algo que a convidava a permanecer ali, suspensa entre o passado que havia enfrentado e o futuro que continuava a construir. Sabe o que é engraçado? Comentou ela após alguns momentos. Passei anos temendo retornar a São Paulo, como se a cidade em si fosse cúmplice das minhas experiências dolorosas. Mas agora percebo que era apenas um cenário. As histórias que vivemos aqui foram criadas por nós, não pelo lugar. E agora podemos criar novas histórias, acrescentou Gabriel. O projeto do Complexo Sustentável, a exposição com Felipe e Yara, talvez até uma expansão da Menina Luz com o Ateliê Escola. São Paulo como parte do futuro, não apenas do passado, refletiu Luísa. Quem diria? Quando finalmente entraram, Luísa parou diante do espelho do corredor. O reflexo que a encarava estava longe da imagem que carregava em suas memórias mais dolorosas. A menina insegura, sempre à margem, ansiando por aceitação. Em seu lugar, estava uma mulher que havia transformado rejeição em força, insegurança em criatividade, dor em propósito. No quarto, enquanto Gabriel fechava as cortinas para bloquear a luz da manhã, Luísa pendurou cuidadosamente o vestido verde no armário. Não era mais uma armadura, mas continuaria sendo um símbolo, não de confronto ou vingança, mas de transformação e crescimento. O que você acha de ficarmos mais alguns dias? Sugeriu Gabriel inesperadamente, enquanto se preparavam para dormir. Poderíamos visitar alguns terrenos potenciais para o projeto, conhecer o estúdio de Felipe, talvez até ter um almoço com sua antiga professora de teatro, se ela ainda estiver por aqui. Luísa considerou a proposta, sentindo não o pânico, que tal sugestão teria provocado dias antes, mas uma curiosidade genuína, um desejo de explorar as novas possibilidades que se abriam. Adoraria, respondeu sinceramente. E talvez possamos visitar o Bom Retiro novamente. Há algumas pequenas confecções lá que poderiam se beneficiar de parcerias com a Menina Luz, transformando mais uma vez o passado em algo construtivo, observou Gabriel com um sorriso orgulhoso. Enquanto se aconchegavam para dormir, exaustos, mas estranhamente energizados pelas experiências da noite, o telefone de Luísa vibrou novamente. Era uma mensagem de Carolina. Sobre sua oferta.
Quando poderíamos conversar sobre os detalhes? Luísa sorriu para si mesma, respondendo, com uma sugestão de café na tarde seguinte, antes de colocar o telefone no modo silencioso e se voltar para o marido. Tudo bem? Se perguntou ele já meio adormecido. Tudo ótimo, respondeu Luísa, sentindo uma paz que não esperava encontrar nesta viagem. Apenas mais uma ponte sendo construída. 3 meses depois, o terraço do novo escritório da Menina Luz em Mifetusetun, São Paulo, estava repleto de convidados para a celebração oficial da expansão da marca. O espaço, localizado em um prédio histórico reformado no centro da cidade, refletia perfeitamente a filosofia da empresa, respeito pela tradição combinado com inovação sustentável. Luísa circulava entre os convidados, jornalistas, influenciadores, parceiros de negócios e, mais importante, representantes das diversas comunidades de artesãos com quem trabalhava. Em um canto, Felipe fotografava discretamente a interação entre uma mestra rendeira do Ceará de 80 anos e um jovem estilista recém-formado, capturando a essência do que a Menina Luz representava, a ponte entre gerações, tradições e inovação. Gabriel conversava animadamente com Renato sobre os avanços do projeto do Complexo Sustentável. Após uma auditoria rigorosa e uma reestruturação significativa, a Campus Incorporações estava lentamente recuperando sua estabilidade financeira. O projeto conjunto, agora oficialmente chamado Nova Aurora, havia recebido aprovação preliminar da Prefeitura e atraído o interesse de investidores internacionais focados em desenvolvimento urbano sustentável. Nunca imaginei que estaríamos aqui hoje, comentou Renato, observando a interação harmoniosa entre pessoas que, em outras circunstâncias, jamais se encontrariam. Quando enviei aquele convite para meu aniversário, estava desesperado, pensando apenas em salvar meu negócio. E agora? Perguntou Gabriel. Renato sorriu, um sorriso diferente do que exibia em suas festas sociais, mais genuíno, menos calculado. Agora estou reaprendendo o negócio imobiliário de uma perspectiva completamente diferente, percebendo que construir não significa apenas erguer prédios, mas criar espaços que transformam vidas. No pequeno palco montado para o evento, Carolina ajustava o microfone, preparando-se para sua apresentação. Nos últimos meses, ela havia se divorciado do marido italiano e começado a reconstruir sua vida em seus próprios termos. A colaboração com a Menina Luz para o lançamento da coleção Raízes Brasileiras havia se estendido e ela agora trabalhava como consultora musical para a marca, além de ocasionalmente se apresentar em eventos. Daniela, que surpreendentemente tornara-se uma presença frequente na vida de Luísa desde a noite do aniversário, ajudava a coordenar um projeto de saúde preventiva para as artesãs parceiras da Menina Luz. Sua experiência no hospital público havia lhe dado uma perspectiva valiosa sobre as necessidades específicas de comunidades tradicionalmente desassistidas pelo sistema de saúde. Até mesmo Bianca havia encontrado seu lugar nessa nova constelação de relacionamentos. Seu escritório de advocacia agora assessorava a Menina Luz em questões de propriedade intelectual, protegendo os desenhos e técnicas tradicionais contra a apropriação indevida por grandes corporações internacionais. Quando Luísa subiu ao palco para dar início oficial à celebração, olhou para o grupo diversificado reunido em seu terraço e sentiu uma emoção que ia além do orgulho profissional. Era a sensação de ter não apenas superado seu passado doloroso, mas de tê-lo transformado em algo maior do que jamais poderia ter imaginado. Bem-vindos à nova casa da Menina Luz em São Paulo, começou ela, sua voz clara e confiante. Muitos de vocês conhecem nossa história no Rio de Janeiro, mas poucos sabem que minha jornada começou aqui, nesta cidade que pode ser tão desafiadora quanto inspiradora. Seus olhos encontraram os de Gabriel na multidão, que lhe ofereceu um sorriso encorajador. A Menina Luz nasceu de uma convicção simples, que todos merecem ser vistos em sua autenticidade, que todas as histórias importam, que toda luz, por menor que pareça, tem o poder de iluminar caminhos. O que começou como um sonho pessoal,
tornou-se uma comunidade, uma rede de conexões entre pessoas que talvez nunca se encontrassem de outra forma. Ela fez uma pausa, permitindo que seu olhar percorresse rostos familiares e novos, todos unidos por um propósito comum. Esta expansão para São Paulo não representa apenas um crescimento empresarial, mas um retorno às origens com novos olhos. É sobre transformar memórias em possibilidades, fechando ciclos para abrir novos horizontes. Carolina aguardava sua deixa, pronta para cantar a canção tema da nova coleção, uma composição original que falava sobre renascimento e reconexão com as próprias raízes. E agora, para celebrar este momento especial, tenho o prazer de apresentar Carolina Duarte, cuja voz extraordinária dará vida à essência do que estamos criando aqui. Enquanto Carolina se aproximava do microfone e os primeiros acordes preenchiam o ar da noite paulistana, Luísa desceu do palco para se juntar a Gabriel. "Feliz?" ele perguntou, envolvendo sua cintura com o braço. Luísa olhou ao redor, para as pessoas que um dia a haviam rejeitado, e agora faziam parte de seu círculo de maneiras que nunca poderia ter previsto. Para os artesãos cujas vidas estavam sendo transformadas pelo reconhecimento de seu trabalho, para o horizonte de uma cidade que agora representava não apenas dor passada, mas possibilidades futuras. "Mais do que feliz", respondeu ela, recostando-se no abraço do marido, em paz e pronta para o próximo capítulo. Enquanto a voz de Carolina se elevava, cantando sobre luzes que brilham mais intensamente depois da escuridão, Luísa sentiu que havia completado uma jornada que começara décadas atrás, quando uma menina rejeitada prometera a si mesma que um dia todos veriam seu verdadeiro valor. Aquela promessa havia sido cumprida, não através de vingança ou ressentimento, mas por meio de criação, conexão e uma capacidade de transformar dor em propósito. O sol se punha no horizonte de São Paulo, pintando o céu com as mesmas cores vibrantes que inspiravam as coleções da Menina Luz. Um dia terminava, mas como Luísa havia aprendido em sua jornada, cada pôr do sol trazia a promessa de um novo amanhecer, com novas histórias para contar, novos desafios para enfrentar e novas luzes para descobrir e celebrar.